Oi, hoje é dia de conhecer as flopadas de 2018, também conhecido como os livros que eu não li este ano. E não foram só esse pouquinho aqui não, foram muitos e muitos livros. Bom pessoal, com esse vídeo aqui eu inicio a série de retrospectivas para esse ano de 2018, naqueles esquemas de sempre, né? Apontando quem foram os melhores, quem foram os piores, de livros lidos, obviamente, aqui nesse ano. Claro, as melhores histórias, melhores contos, melhores romances, melhores novelas, muita coisa que a gente vai sempre dizendo, ah, isso aqui foi bom, isso aqui não foi tão legal, isso foi bem mais ou menos. Mas eu acho sempre interessante, antes de começar a falar bem ou mal das histórias dos outros, dos escritores, primeiro a gente apontar os nossos erros, ou seja, justamente quando a gente diz que vai ler um livro lá no comecinho do ano, aí chega ao final e tem que sim admitir que a gente não leu. No meu caso, eu exagero um pouquinho, acho que muita gente só fica com uma pequena lista, né, de poucos livros para ler durante o ano. Tem gente que fala, vou ler 6 livros aqui nesse ano e cumpre ou não. Eu sou um cara exagerado, eu faço 2 listas de leitura e ainda participei nesse ano de 2018 de mais outras 2, de um booktuber conhecido e também de um outro não tão conhecido, mas claro que todo mundo conhece por aí. Daqui a pouco eu vou dar mais detalhes de quais foram essas listas. Mas enfim, é hora de admitir o que foi que a gente não leu. A gente, no caso, eu, né? O tal de livros é eu e mais os seus financiadores. Mas isso é outro papo. O que importa é dizer que isso aqui é uma boa brincadeira. Na verdade, enquanto eu vou admitindo o que eu não li, também serve de dicas de livros, de leituras para vocês também. Caso provavelmente vocês não viram os vídeos originais lá no comecinho do ano. Enfim, vamos à primeira lista então. E é claro, todo bom booktuber faz sua tradicional lista, por exemplo, 12 livros para ler no ano de 2018. Muita gente diminui um pouquinho, né, porque sabe que vai tropeçar um pouco, fala que vai ler 10 livros, outros mais exagerados falam que vão ler 15 livros, outros bem mais prudentes falam que vão ler 6 livros, né? 2 meses para cada livro, né? Mas não, eu sempre faço 12 livros para ler em tal ano. Bom, nessa tradicional lista de 12 livros para ler em 2018, eu flopei em 11 livros. Pois é, eu só li um dos que eu prometi. E nessa lista que vocês podem conferir aqui em cima, revendo o vídeo, havia uma certa curiosidade entre todos os títulos que estão aqui. Vou mostrar cada um deles. Todos esses livros que eu acabei escolhendo para ler durante esse ano de 2018 foram os primeiros livros de cada um desses autores. Curioso, eu fiz isso quase sem querer. Até a metade eu não estava percebendo isso. Quando eu percebi eu falei, então deixa eu procurar os outros 6 livros que fecham esse belo conjunto. Enfim, livros que eu não li em 2018, mas deveria. Por exemplo, esse da Lígia Fagundes Telles, Ciranda de Pedra, um classicão dessa autora. Aliás, eu gosto bastante, eu li alguns contos dessa autora e gosto do estilo dela, gosto do jeito que ela conduz as histórias. Eu nem sei, para falar a verdade, se aqui a história de Ciranda de Pedra vai por aí. Quer dizer, na verdade não vai, eu acho. Eu já vi uma adaptação na TV, uma telenovela, ainda quando eu era adolescente. Eu lembro vagamente da história. Ela foi até refeita depois de alguns anos. Mas como eu disse, eu gosto do estilo da Lígia Fagundes Telles. Eu acho uma das melhores escritoras brasileiras, por sinal. Outro livro que eu prometi ler e não li foi da Chimamanda Ngozi Adichie, Hibisco Roxo, que eu ia falar Rabisco Roxo, Hibisco Roxo. Eu também estava muito curioso em conhecer essa autora aqui. Acabei, durante esse ano aqui, lendo o livro de contos dela, que é o No Seu Pescoço. Fiz resenhas de todos os contos lá do livro. Agora eu não lembro quantos contos que eram. 12? 7? Não lembro. 10? Não lembro mesmo. Acho que eu vou deixar a indicação aqui na descrição do vídeo para você dar uma conferida na playlist do projeto Contos do Meio-Dia. E como eu comentei, né, é o primeiro livro da autora. Bom, outro livro também interessante que iniciou as escritas de um autor foi desse aqui, Raymond Chandler, com O Sono Eterno, uma história policial. Para quem gosta de policial noir, esse aqui é um prato cheio, porque esse escritor, o Raymond Chandler, ele definiu as bases desse gênero.
por isso que eu estava curioso em ler essa história, acabei flopando também. Aliás, isso aqui tem um belo motivo, porque durante o ano eu li um livro, uma coletânea, que era uma coletânea de contos, 37 contos de histórias policiais e justamente policial no ar. Digamos que eu fiquei um pouco saturado desse tipo de história, um motivo porque eu não tenha ido atrás desse livro no final das contas. Outro livro de uma outra escritora brasileira, Raquel de Queiroz, com O 15, uma literatura mais regionalista, mas muito interessante também, que eu queria ler e não consegui, porque vários motivos, eu nem lembro porque eu não li esse livro. Depois, outro de um gênero que eu gosto bastante, ficção científica, A Guerra do Velho, do John Scalzi. Sei pouco a respeito dessa história, mas todo mundo que lê, já reparei muita gente fazendo crítica a respeito e dizendo que é uma boa história. Inclusive já saiu a continuação aqui e, claro, não pude comprar porque eu nem li a primeira história ainda. Todo mundo diz que é interessante. Você sabe como é que é essa história, né? São velhos, pessoas velhas que vão para a guerra. Não tem nada a perder, né? A vida já passou mesmo, então não tem problema. Outro classicão que eu não pude ler. Primeira história de Jane Austen, Razão e Sensibilidade. Um livro mais que tradicional. Aliás, da Jane Austen, eu tenho quase todos os livros dela já, principalmente nessa coleção aqui da Penguin Company. E não li nada até agora dela, e era para ler o primeiro, não li o segundo. Aliás, tem um outro livro da Jane Austen que vai aparecer daqui a pouco aqui nesse vídeo também. Outro livro, Este Lado do Paraíso, do Scott Fitzgerald. Mais outro clássico, também livro inicial desse autor, que passou batido também pelo ano. Outro, um classicão que saiu uma reedição agora recentemente, Humberto Eco com O Nome da Rosa. Vocês viram a nova edição que saiu, capa dura, com a capa bonitona, cheia de detalhes gráficos bonitos? Pois é, fiquei até com inveja, né? Eu falei, pô, eu comprei a edição antiga e nem li, né? Agora deu uma raiva ainda quando saiu essa edição. Mas O Nome da Rosa, que virou filme, ainda bem que eu não vi o filme, se bem que eu sei como é que o filme termina, eu sei o spoiler há muitos anos. O filme é bem antigo, né? Sei como a história termina, parece que é diferente um pouquinho, mas não muito, mas de qualquer forma acabei não lendo. Esse com certeza porque era uma história não, né? Um livro um pouquinho grande e eu acabei adiando e acabei não lendo nada dele. Outro livro que eu tenho interesse também é Silvia Plath com A Redoma de Vidro, uma poetisa conhecida, né? Que este aqui é o único romance que ela publicou em vida. Foi o primeiro que ela escreveu, romance, e também foi o último. Você sabe que ela acabou se suicidando, né? Aliás, poucos meses depois de publicar esse livro. E agora um título que volta aos nacionais é Paulo de Castro com O Androide, uma história também, claro, de ficção científica, de um autor novato, desconhecido, mas quem leu esse livro aqui fala que também é interessante. Eu sou muito curioso sobre histórias de ficção científica, como vocês vão perceber em vários livros aqui de todas essas listas, como por exemplo também este último aqui, claro. Isso aqui não é ficção científica, mas é fantasia, que é outro gênero que eu gosto bastante. Elantris, do Brandon Sanderson. Um cara muito badalado ultimamente. Também é o primeiro livro dele. Que, aliás, esse aqui era um livro único também, volume único. Parece que ele está fazendo uma continuação dessa história. Enfim, esses foram os 12 livros para ler em 2018 que eu não li todos. Aliás, deixei de ler 11 e li apenas um. Mas afinal de contas, qual foi o livro que eu li então dessa lista? Eu não vou dizer porque isso aqui é um vídeo de erros, não de acertos. E como eu comentei lá no comecinho do vídeo, além das minhas próprias listas de leituras, que eu acabei não cumprindo, eu inventei de seguir listas de outros booktubers por aí. No caso, especificamente dessa lista, é de uma booktuber bem conhecida, porque ela faz parte daquele famoso grupo que eu sempre fico citando aqui, dos booktubers do WhatsApp, cerca de 20 pessoas, mais ou menos, que sempre a gente embola um evento para a gente ajudar o canal um do outro. Por exemplo, nos famosos Amigos Secretos. A gente fez Amigo Secreto de Páscoa e fizemos agora, recentemente, anteontem, né? Amigo Secreto de Natal. Que, aliás, claro, eu vou deixar a lista aqui em cima para você dar uma conferida no que foi que eu ganhei. Qual foi o livro que eu fui presenteado. E isso acaba também nos tendo uma lista para vocês darem uma boa olhada. Eu deixei o link de todos os participantes. Se vocês entrarem nos vídeos de cada um desses canais, vocês vão ter uma lista também de 12 indicações de leitura. Também bacana, tem livros bastante interessantes lá, bem diversificados, porque sempre a gente tinha que agradar o amigo secreto, obviamente, né? De uma lista
prévia. Enfim, a lista que eu vou mostrar agora que eu flopei, mas fui até bem. Daqui a pouco eu digo como. É a da Trisha Estevam do canal Reticências, intitulada 12 clássicos nacionais para ler em 2018. No caso, foi ela que fez a lista, ela bolou 12 clássicos nacionais, um para cada mês do ano. E nessa eu fui bem porque nos 3 primeiros meses, janeiro, março e abril, janeiro, fevereiro e março, eu consegui ler os livros dentro do próprio mês e fiz a resenha, tá tudo bonitinho aqui no site. Mas depois, a partir de abril, eu comecei a flopar cada vez mais, porque eu já estava tendo problemas com as outras listas, e mesmo quando os livros ainda eram fininhos, eu comecei a patinar. E depois, quando apareceram os calhamaços, que daqui a pouco eu vou mostrar, aí ficou ruim de vez e não deu certo. O máximo que eu consegui fazer era cumprir a meta de compras de todos os livros. Realmente, eu comprei os 12 livros no mês necessário e exigido pela Trisha. Enfim, vamos aos livros que eu não li nesse ano. A começar pelo de abril, que foi Lucília, de José de Alencar. Um classicão que dispensa comentários. E eu achava que eu ia conseguir, porque estava deslanchando a leitura, mas depois parei e não voltei mais. Depois, aí as coisas começaram a complicar. Foi com o Ateneu, de Raul Pompeia. E a dificuldade aqui foi porque eu já tinha lido essa história. Eu falei, começo a ler daqui semana seguinte, na outra. Quando eu vi, já tinha acabado o mês e começou a flopar bonito. Aquelas coisas, né? Já sei como é que é a história, mais ou menos um pouquinho. Eu leio rapidamente, hein? Mas não deu certo. Depois, no mês seguinte, tivemos Gabriela Cravo e Canela, do Jorge Amado. Aqui também é o caso de uma história também conhecida, só que eu vi as adaptações que existem por aí, né? Tanto as de TV, as famosas novelas e também as de cinema. E aqui também o livro já começou a ficar um pouco mais extenso. Comecei assim, deixar para depois, e aí não deu certo. Mas falando em livro grande, aí sim veio o tijolinho que me fez cair no chão, que é esse aqui. Olha só, A Pedra do Reino, do Ariano Suassuna. Olha o tamanho desse negócio aqui. Eu até comprei no começo do ano esse livro aqui, mas como eu sou a encavalar todas as leituras de todas as 4 listas, e aí o negócio desgringolou e não deu certo. Depois, outro livro um pouquinho extenso, O Coronel e o Lobisomem, do João Cândido de Carvalho. Outra história que eu já conhecia de adaptação na TV, fiquei enrolando para ler e me lasquei. Depois, Memórias de um Sargento de Milícia, do Manuel Antônio de Almeida, livro que eu li quando era adolescente, também lembrava essa coisa de saber da história, deixar para ler um pouquinho depois, não dá certo, descobri muito isso. Outro livro que eu também já tinha lido na minha fase escolar, O Cortiço, de Aloysio Azevedo, que aliás é um livro que eu não tinha gostado lá naquela época não, mas também tem isso, né? Enrolar para ler porque já não tinha gostado da história, enfim, não deu certo. E para fechar o ano, aqui em dezembro a gente teria que ler A Moreninha, do Joaquim Manuel de Macedo. Não é português não, né? Que eu saiba. Por que eu falei em sotaque português? Enfim, não importa. O que vale é que eu acabei não lendo. E era um livro fininho. Eu sempre pensava, eu tô flopando, mas quando chegar dezembro pelo menos eu vou fechar mais um, né? Não consegui lá com Lucília, que era uma história curtinha. Vou conseguir com a Moreninha. Consegui? Não, claro que não consegui. Enfim, dessa lista de 12 livros, eu consegui ler pelo menos 3. Olha que beleza. 1/4 dos livros eu consegui ler. Tá bom. E você já deve estar se perguntando, afinal de contas, qual é essa outra lista própria do Paulo que ele também não conseguiu cumprir aqui nesse ano de 2018? Ele inventou mais 12 livros para ler só para ficar dobrado isso? Não, na verdade eu tenho uma lista diferenciadas, de minha autoria mesmo, que eu chamo de Jubileu Literário. Claro que foi edição 2018. E qual a ideia dessa lista? É pegar livros que estão fazendo aniversário, estão fazendo bodas. Por exemplo, ler um livro que está fazendo 10 anos de publicação, outro que está fazendo 30 anos, um outro que está fazendo 80 anos, ou então um que está fazendo 100 anos. Inclusive, eu li o livro aqui dessa lista que fez 100 anos de publicação. E qual foi? Não vou dizer. Dá uma olhada aqui no link e confira o vídeo de estreia do Jubileu Literário edição 2018 para você saber por eliminação qual foi o livro que eu li. Mas enfim, vou mostrar aqui os livros que eu acabei não lendo também nessa minha segunda lista.
mas eu não vou fazer a indicação de qual o jubileu que ele estava comemorando. Mas só para vocês terem uma ideia, acho que da ordem que estará aqui será do menor para o maior, ou seja, dos livros mais novos, que são lançamentos mais recentes, para os mais antigos e antigos e antigos. Começando com esse livro português aqui, do João Tordo. Agora sim, o sotaque português está bem casado, que é As Três Vidas. Eu escolhi esse autor aqui, aliás eu nem conhecia ele, porque eu estava tentando achar um livro que estava fazendo jubileu do José Saramago, só que para o ano de 2018 nada casava, ele não lançou nenhum livro com a terminação 8, com o algarismo 8, ou seja, os livros não estavam fazendo 10 anos redondos, que é sempre em décadas que eu coloco aqui nessa lista, e eu tive que apelar para outro autor português. Acabei topando com o João Tordo, que dizem que é bastante interessante, só que eu já acabei escolhendo mal porque é uma história um pouquinho grande, é um pequeno tijolinho, acabei flopando. Depois, outra história aqui de um bom autor, que é Roberto Bolanho, com Os Detetives Selvagens. Um autor que eu tenho muito interesse em conhecer, mas também cometi o pecado de pegar uma história, ó, grande. Aqui nessa lista tem vários livros nessa faixa de história um pouquinho grande que me atrapalharam também. Outra história aqui, mas um pouquinho mais leve, embora a edição seja também esticadinha, que é do O Fator Humano, do Graham Greene. Também estava fazendo jubileu essa história aqui, uma história policial, obviamente. Não consegui ler. Livro extenso. Um livro um pouquinho fininho, que eu falei, isso eu vou conseguir ler. Mas também não consegui. O Meu Pé de Laranja Lima, um classicão nacional. José Mauro de Vasconcelos. Aliás, esse aqui eu vou dizer também quanto foi o jubileu dele, porque ele fez 50 anos esse ano em 2018 de lançamento. Eu também fiz 50 anos. Mesma idade que eu, tão velhinho quanto eu, ou tão jovem quanto eu. Pensei que ia ler Meu Pé de Laranja Lima nessa edição super bonita, não consegui. Tá até embaladinho aqui. É a prova cabal que eu não li esses livros. Enfim, outro livro que fez aniversário esse ano, O Leopardo, do Giuseppe Tomasi de Lampedusa. Livro que já foi adaptado para o cinema com Burt Lancaster, é esse o nome dele? Do ator? Acho que é. E aliás eu nem tenho certeza se eu vi esse filme ou não, mas eu estava curioso por esse livro porque é um livro que veio na tag Experiências Literárias, que como vocês sabem eu faço um unboxing todos os meses das 2 caixas da empresa, a tag Curadoria e a tag Inéditos. Enfim, me programei para ler esse livro e também não consegui. Outra história extensa, estou falando todas dessa lista aqui, são histórias grandes. Esse aqui é um pouquinho mais menor, né? O Érico Veríssimo com Olhai os Lírios do Campo. Outra história que já foi adaptada para a TV também numa formato de novela, que eu assisti quando era moleque. Não lembro nada dessa história, mas também não consegui. Enfim, boa história do Érico Veríssimo, segundo todo mundo conta. Outra história aqui, classicão, calhamaço, O Amante de Lady Chatterley, do D.H. Lawrence, que aliás é um autor que eu não conhecia, e esse ano também lá dentro do projeto Contos do Meio-Dia eu acabei conhecendo muitos contos dele. Aliás, já vou falar sobre contos daqui a pouquinho. Outro livro que eu não li, do G.K. Chesterton, O Homem que Foi Quinta-feira, um autor também bem chamativo, que desperta a curiosidade de muita gente, mas eu também não consegui ler. Outra história aqui que eu devia estar lendo. E outro classicão também, A Guerra dos Mundos, de H.G. Wells. Ficção científica, eu falei, né? Gosto bastante, eu também não li. Outra história que estava mais ou menos grande, eu também patinei, não tem jeito. Outro da H.G. Wells, eu falei que ia aparecer outro, tá aqui, Persuasão, também fazendo aniversário esse ano aqui. Bem velhinho esse livro aqui, hein? Será que era de 200 anos? Acho que era, não lembro. E para terminar, Os Maias, do Essa de Queiroz, ou português, também que eu já vi a adaptação. Muitas das histórias que eu escolhi aqui dessa lista foram histórias que eu já tinha visto a adaptação. E outro livro, calhamaço, não consegui ler por causa do tamanho do livro. E deixa eu comentar uma coisa que eu falei muito já, tanto dessa lista como da outra. Conheci autores pela primeira vez, não através desses livros que eu acabei não lendo, mas sim durante o projeto Contos do Meio-Dia, que vocês sabem, né? Todo dia de segunda a sexta eu faço a leitura de um conto de diversos autores e faço uma resenha individual, extraindo, claro, esses contos de coletâneas.
fazendo uma variação do que geralmente os booktubers fazem, né? Leem um livro de coletânea e depois faz uma resenha geral falando gostei desse conto aqui, não gostei muito do outro, mas não. Nesse projeto que eu toco aqui no Montado de Livros, eu valorizo cada um dos contos que estão dentro de uma coletânea, então faço resenhas individuais. Ou seja, vai começar agora em 2019 uma nova rodada, uma nova edição, onde teremos 5 livros todas as semanas, onde todos os dias eu faço resenha de um deles. Um projeto bem bacana. Por exemplo, aqui esse ano eu já li 192 contos. E é por isso que às vezes eu não tenho tempo de ler esses romances aqui, porque eu fico lendo os contos e meio que atrapalha um pouquinho. Eu preciso equilibrar e me ajeitar para poder evitar esses erros de não poder ler essas listas de leitura. E antes de mostrar essa última lista aqui de leituras, que eu também flopei miseravelmente, deixa eu dar a dica para vocês, né? Todos os livros que eu estou mostrando aqui nesse vídeo, eu vou deixar o link na descrição do vídeo para você poder adquirir através da Amazon. Sempre lembrando, né? Se você faz a compra através desses links, eu ganho aquela comissãozinha de vendedor e isso ajuda muito o canal. E também vai dar um grande trabalho eu colocar o link de todos esses livros aqui. São muitos e muitos, como vocês já perceberam, né? Flopei muito esse ano. Enfim, a última lista aqui, claro, é de um booktuber super famoso e conhecido, o Yuri, do canal Livrada. É justamente o Desafio Livrada 2018 que eu tentei participar, escolhi os livros das indicações que ele pedia e acabei não cumprindo. Eu li apenas um dos livros e foram 15 que ele propôs para a gente ler esse ano. Ou seja, eu flopei mais ainda do que a média dos outros. Enfim, vamos mostrar logo os vídeos, os livros. Mas não vou comentar aqui sobre para que era cada um desses livros. Vocês vão ter que dar uma olhada lá sim, lá no link original do vídeo, onde eu digo, onde eu vejo qual foi a proposta do Yuri e qual foi a minha escolha. Por exemplo, esse aqui, o caso do Saci, do ilustrador Nelson Cruz, que fez as histórias também aqui desse livrinho infantil. No caso, isso aqui era uma de ler um livro que era uma proposta gráfica, mas não podia ser uma história em quadrinhos, algo assim, eu nem lembro direito. Mas enfim, dos outros livros aqui, dá uma olhada lá no vídeo original para vocês terem uma ideia qual era a proposta do Yuri. Como por exemplo, esse livro aqui do Milton Ratum, Relato de um Certo Oriente. Praticamente todo ano eu estou lendo um livro do Ratum. Aliás, esse livro eu não li em 2018, vou acabar lendo em 2019. Aliás, eu já tinha me proposto ler em 2019, eu antecipei e coloquei ali meio que forçadamente na lista do Yuri. Acabei não lendo e vai ser lido no projeto original, no tempo original dele. Outro livro, aí já começou os calhamaços. Esse era o calhamaço que o Yuri tinha proposto, que era uma leitura inclusive obrigatória, se eu não me engano. Obsceno Pássaro da Noite, do José Donoso. É assim, esse era o obrigatório. E até demorei para comprar, porque provavelmente quando ele fez a indicação que todo mundo tinha que comprar esse aqui, esgotou completamente. Foi difícil de comprar e acabei não lendo. Aliás, parece que nem o Yuri não fez a resenha desse livro, né? Ou pelo menos eu não vi depois. Enfim, outro que também estava classicão lá, foi muito difícil de encaixar na proposta dele, acabei optando pelo básico mesmo, Lolita, do Nabokov. Não li, devia ter lido também. Outro grandão, Androides Sonham com Ovelhas Elétricas, de Philip K. Dick. Outro classicão de ficção científica, que eu não li esse ano. Fazer o quê? Literatura indiana também, para histórias de países que a gente nunca foi, ou nunca tem conhecimento, não lembro, uma coisa assim parecida. Temos aqui O Monge Endinheirado, A Mulher do Bandido e outras histórias de um rio indiano, de Gita Mehta. Isso não é um livro lá muito conhecido da literatura indiana, acho eu. Não, a verdade é, eu que não conhecia, né? Essa era a proposta da ideia do Yuri. Outra história aqui, Caçadas de Pedrinho, de Monteiro Lobato. Isso também era uma coisa também de ser um livro ilustrado. Foi difícil também escolher um livro para esse item do desafio. Depois, um livro polêmico, de título polêmico ou algo parecido com isso. Como falar dos livros que não lemos, escrito pelo Pierre Bayard. Também demorei para achar um livro para esse item lá do desafio, achei e acabei não lendo também. Outro, um fininho, esse eu devia ter lido, olha o tamanho desse livro, eu não li. Pedro Páramo, do Juan Rulfo. Essa foi mancada, eu não ter lido, só que dava para ler no fim de semana. Como também esse aqui, ó, Siddhartha, do Hermann Hesse.
Tem uns livros também que, se eu falo que eu não li os livros mais extensos porque são tijolos, esses aqui que são folhinhas de papel, por que eu não li, né? E para terminar, Nós, do Zayatin. Qual é o primeiro nome dele? Lev Zayatin, algo muito parecido com esse. Uma distopia aqui também muito famosa, muita gente leu aqui em 2018. Enfim, aqui na lista do Yuri, eu flopei também, acabei lendo apenas um. Aí você dá uma conferida lá no link e vê o vídeo original e você vai perceber qual foi o livro que eu li. Bom, essas foram minhas listas de livros que eu não li aqui nesse ano de 2018. Para falar a verdade, eu nem fiz a conta aqui para ter o número exato de quantos livros eu deixei de ler. Deve estar quase 40 volumes, né? Por aí, com certeza. E também agora você me pergunta, você vai fazer isso de novo? Vai deixar de ler tantos livros assim? Acho que sim, talvez. Eu já comecei a fazer minhas listas, ainda não fechei completamente. E aliás, já digo que na primeira semana de 2019 eu vou fazer os vídeos e colocar no ar para você poder conferir quais são, pelo menos, as oficiais. 12 livros para ler em 2019 e também Jubileu Literário 2019. As outras eu não sei se eu vou seguir a lista dos amigos booktubers não. Com certeza, talvez o do Yuri lá do Livrada eu tente mais uma vez. Fazer o quê? Não custa nada tentar. Espero que todos os livros que eu tenha mostrado aqui para vocês sirvam de dicas e vocês gostem desse livro, acabem adquirindo através do link que eu deixei aqui da Amazon e acaba ajudando em montar os livros. De qualquer forma, esses foram meus erros aqui nesse ano de 2018 e espero melhorar para o próximo. Bom, se a gente não se ver até o ano que vem, eu já deixo o meu próspero ano novo para vocês. Mas, se vocês estiverem interessados ainda nos piores e melhores desse ano aqui de 2018, já digo que amanhã começa com os piores contos de 2018. Depois, no dia seguinte, os melhores contos de 2018. E depois, logo em seguida também, os melhores livros de 2018 e os piores livros de 2018. Fechando o ano, lá no último dia, com a retrospectiva geral, batendo um papo a respeito de tudo que eu fiz aqui nesse ano de 2018. Bom, é isso que eu tinha a mostrar para vocês. Espero, de novo, que vocês tenham um próspero ano novo em 2019. E tchau!